Bom, esse vídeo aqui eu vou ter que gravar com a minha boina vermelha, é o segundo vídeo que essa boina aparece no canal inteiro, porque eu perdi a minha touca. Na verdade, isso aqui não é uma boina vermelha, é o chapeuzinho do Mario. The Walton Files. O sentimento que eu tenho por essa série é o mesmo que eu tinha por Mandela Catalog, e calma, antes que vocês me matem, eu vou explicar o porquê. Quando eu falei sobre o Mandela Catalog, todo mundo já tinha falado. Eu cheguei tarde na festinha. E com The Walton Files é a mesma coisa. Já tem 4 vídeos da série principal que são extremamente longos. E eu não acho que um vídeo de 2 horas de The Walton Files iria ir bem nesse canal. Ninguém ia querer ver. Vocês iam querer me ver falar por 2 horas de The Walton Files? O que me fez trazer The Walton Files nesse canal é a sua segunda saga paralela, a famosa The Mysterious House. Essa subsérie que tem mais de 4 anos recebeu uma continuação no Halloween desse ano. Eu me interessei, vocês pediram muito e aqui estamos. Sejam muito bem-vindos a The Mysterious House. Povinho, só passando pra avisar vocês que eu tô fazendo as minhas lives agora lá no site roxo. Eu tenho feito live umas 4 vezes por semana, então se tu quiser acompanhar, o link tá aí na descrição junto com todas as minhas redes sociais. Tamo junto e bom vídeo. Antes da gente cair de boca, eu falei isso só porque eu sei que vocês me zoam achando que eu vou falar isso. Antes da gente cair de cabeça, eu preciso dar um pouco do bom e velho contexto. Como vocês devem saber, The Return of the Pumpkin Rabbit é sequência de The Mysterious House, e ambas histórias se passam dentro do universo de The Walton Files, que já tem 4 vídeos. The Walton Files é uma série de analog horror baseada em FNAF, mas ela tem uma história tão grande, boa e complexa que se tornou algo à parte. Mas a gente vai ter várias semelhanças, como por exemplo a Bob's Burger, que seria uma Fred Fazbear Pizza. A gente tem animatrônicos e, claro, crianças sendo levadas pro outro lado por um assassino. E também animatrônicos possuídos. Eu imagino que tu conheça essa parte da história, até porque tu clicou nesse vídeo, tá literalmente escrito The Walton Files no título. Mas, conhecendo ou não, saibam que essa história que eu vou contar acontece alheia àquela história principal. Tu não precisa ter visto The Walton Files pra entender essa aqui. O máximo que a gente vai ter são algumas referências que eu vou explicar conforme o vídeo se vai. Então, vamos começar do começo? Essa subtrama começa lá em The Mysterious House, ou A Casa Misteriosa. Nesse primeiro curta, a gente vai acompanhar Ducky e Tammy, e a gente tá na noite de Halloween. E como boas crianças estadunidenses, esses dois estão à procura de doces ou travessuras. Só que a caça do doce dos dois tem sido um completo desastre. Nenhum deles conseguiu nenhum doce ainda. A Tammy vai culpar a fantasia do Ducky por isso. A fantasia dele era pra ser um fantasma, mas ele claramente só pegou uma toalha de mesa. Nisso, o Ducky vai jogar no colo da Tammy. Afinal, ele pelo menos tá fantasiado, coisa que ela não tá. Depois dessa breve discussão, eles resolvem continuar procurando por doces. Segundo eles só não acharam a casa ideal ainda. Nesse momento, a conversa dos dois vai ser interrompida. Isso porque o vídeo precisa nos criar um clímax. Nessa parte, a gente entende que esse Halloween não vai ser um Halloween comum. Isso porque algumas crianças estão desaparecendo nessa data. Felizmente, conforme aquela noite se foi, os dois conseguiram pegar bastante doce. E como já tá ficando tarde, o Duck vai dar a ideia deles irem embora, largar pra baia. Mas a Tammy não quer ir embora ainda. Segundo ela, tem várias casas que eles ainda não visitaram. E ela até zoou o Duck nessa hora, tipo, pô, tu tá com medo de continuar com doçuras ou travessuras? Aí mexeu com o ego, aí nessa hora, o Duck aceita continuar a caça aos doces por mais algumas casas só, e depois ele quer ir embora. Ok, esse foi o maior erro que esses dois poderiam ter cometido naquela noite. Isso porque a casa seguinte que eles foram era justamente a Casa Misteriosa. Quando eles batem na porta, quem atende é essa personagem, e pausa pro lanchinho, e pro contexto. Essa personagem se chama Ovelha Bruxa, e ela mora dentro dessa casa. E sim, ela tava esperando que algumas crianças aparecessem na casa dela no Halloween. O que confirma isso é que ela tinha doces, e também porque ela convida o Duck e a Tammy pra entrar na casa dela. Afinal, já tá tarde, e é bem perigoso que crianças fiquem andando na rua à noite. Dentro da casa, a Ovelha Bruxa vai querer nos apresentar os amigos dela. São eles Billy, TVA e o The Pumpkin Rabbit. Ok, agora eu vou fazer uma pausa dentro da pausa pra dar mais contexto. Eu quebrei a quarta parede dentro da quarta parede. Essa subsérie inteira de The Mysterious House não é canônica no universo de The Walton Files. Sabem a série What If da Marvel? Encarem essa série sendo um What If de The Walton Files. O que aconteceu é que na época que esse episódio saiu, a produção do capítulo 3 de The Walton Files estava muito puxada, e o vídeo ia atrasar. Então, para não deixar o canal parado, o criador da série, Martin Walls, resolveu criar The Mysterious House. E isso tudo é dito por
dele mesmo na descrição desse vídeo. O que vocês precisam ter em mente é que vocês, fãs de The Walking Files, que já estão igual o Leonardo DiCaprio apontando pra TV, pegando todas as referências, calma, são só referências. A ovelha bruxa é referência à personagem Chá, a ovelha. O Billy é uma referência ao personagem de mesmo nome, Billy, que aparece em algumas festas da Bob's Burger. O TVA, eu não sei o que ele é. Honestamente, eu não peguei a referência dele. Se alguém souber, comenta aí. E claro, o The Pumpkin Rabbit é uma referência ao próprio Bon, o personagem principal de The Walking Files, eu acho. Quase tudo que a gente vai ver aqui ou são referências pra série original ou são criações pra essa série aqui, beleza? Beleza. A aparência de todos os amigos da ovelha bruxa assustam o Duck e a Tammy, mas o que mais assusta é a presença do The Pumpkin Rabbit. Ele deixa os dois extremamente desconfortáveis. O The Pumpkin Rabbit vai oferecer doces pra eles. E nessa hora, TVA tira uma foto desse momento. O The Pumpkin Rabbit fala que eles fazem isso todo ano. Eles sempre tiram fotos dos seus convidados para que eles nunca se esqueçam deles. E então ele mostra essas fotos pra gente. Eles emolduram todas as fotos e colocam na parede. E quando a gente chega na última foto, o vídeo para. Quando a gente analisa a criança da última foto com calma, a gente nota que a gente já viu esse rosto antes. Essa criança é a mesma que tava no cartaz de Desaparecido que a gente viu alguns minutos atrás. Eu sei que tava bem óbvio que entrar na casa mais estranha da rua não seria uma boa ideia. Tanto a ovelha quanto o Rabbit sequestram crianças todos os anos. E isso ficou bem claro quando a gente olhava as datas das fotos que eles mostraram. Só que nesse ano, Duck e Tammy são as vítimas. Esses dois personagens, apesar de terem esses nomes incomuns, têm nomes reais. Lorenzo Waterman e Rachel Waterman. Eles são casados e são em série. Todo ano eles sequestram crianças no Halloween, atraindo elas pra dentro da sua casa com doces. E eles sempre atuam assim. Dão doces, tiram uma última foto da criança com vida e então o fim. Depois de tirado a foto, o Duck bate de novo na tecla que eles precisam ir embora. E nisso a ovelha bruxa pergunta se não tá muito perigoso para duas crianças saírem na rua. Quando a Tammy vai responder ela que eles iriam embora mesmo assim, o The Pumpkin Rabbit interrompe ela perguntando o porquê que eles não dormem ali aquela noite. Mas o Pumpkin Red insiste tanto que as duas crianças aceitam. Elas aceitam mais por medo do que por segurança. Na calada da noite, o Duck vai acordar. Nessa cena, ele não fala nada. Ele só levanta e sai do quarto. Talvez ele tivesse com sede ou querendo ir no banheiro. Infelizmente, a gente nunca vai saber a resposta. Depois de um tempo, a Tammy vai ouvir o Duck chamando por ela. E ela vai atrás ver o que houve. Assim que ela sai do quarto, no meio da sala, a gente vai ver uma versão realista do Billy. Contexto. Em Mysterious House, todos os personagens têm versões cartoons e versões realistas. Tenham isso em mente. O Billy não responde nenhuma das perguntas da Tammy. E sem ter muito o que fazer, ela continua andando pela casa procurando por Duck. Até que de repente, ela se dá de cara com uma porta aberta. E uma música vindo dela quase hipnotiza ela pra dentro. Do outro lado, ela vai encontrar um grande corredor com várias portas abertas. E ela vai indo de porta em porta atrás do seu amigo. Mas cada vez que ela tenta abrir uma porta, a gente consegue notar que tem alguém atrás dela. Cada porta que ela abre, essa coisa chega mais perto. Até que então, ela encontra a porta que o Duck tava. A voz que ela tava ouvindo se tratava de uma isca pra ela. Isso porque essa coisa que parece o Duck foi feito pra atrair a Tammy. E o que sobrou do Duck também tava nessa sala. O Duck foi destroçado pela família Waterman. E ainda nessa sala, a Tammy também vai encontrar o corpo de todas as outras crianças, dos outros anos. Corpos novos e corpos em estágios avançados de decomposição. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela enxerga ele, The Pumpkin Rabbit. Ou melhor, Lorenzo Waterman. E ele questiona pra ela, o que você tá fazendo aqui? Nisso, a Tammy vai perguntar pra ele, o que tu fez? Lorenzo Waterman diz que infelizmente terá que punir ela, mas antes ele retira sua máscara para mostrar o que possui por baixo dela. E claro, o vídeo ia dar uma bugada na hora. O que dá a entender quando a gente olha rápido é que ele possui uma feição humana. E segura aí, antes que tu esteja indo comentar que isso não parece humano, saiba que no universo de The Walking Files, os humanos têm uma cara bizarrona assim mesmo. E o fato dos Waterman terem uma feição humana num mundo onde só tem bichinhos, torna a coisa ainda mais bizarra. Dá pra entrar naquelas linhas filosóficas que a verdadeira face do mal seria um rosto de um ser humano, o rosto de um homem. Mas daí eu já vou estar viajando porque isso aqui foi uma clara referência ao The Walking Files original. O Lorenzo Waterman é literalmente o Bones da Bob's Burger. Enfim, finalmente podemos ir pro motivo desse vídeo aqui existir. The Return of the Pumpkin Rabbit.
Em 1º de novembro de 2024, absolutamente do nada, o canal de The Walton Files lança A Pedrada, uma sequência para Mysterious House. E ninguém tava esperando essa sequência, porque como eu disse, isso aqui não era canônico. Esse vídeo foi feito somente para que o criador ganhasse tempo e conseguisse terminar The Walton Files 4. Mas então, 4 anos depois, a gente ganhou uma sequência que vai dar um fim definitivo pra saga de The Mysterious House. É meio louco pensar que quando esse primeiro episódio saiu, faltava 2 anos pro meu canal ser criado ainda. E aqui estamos. Valeu pelo milhão. Nesse capítulo, as coisas estão bem mais produzidas. De cara, no começo, a gente já vai ter uma referência a The Walton Files. A própria Bones Burger aparece, mas isso aqui não vai ter relevância alguma pro vídeo, é só uma referência mesmo. Junto dessa melhora na produção, a gente perdeu o gráfico em cartoon. Toda animação agora vai ser feita com um gráfico realista, e isso ajuda muito no storytelling do episódio. Estamos novamente na noite de Halloween, e um pequeno grupo de amigos está tentando descobrir se as lendas da antiga casa dos Waterman é verdade. No total, a gente tem 4 bichinhos: Jay, Ralph, Dino e Paco. E no primeiro diálogo que eles têm, fica bem claro como cada um deles está encarando essa situação. A Jay tá entusiasmada pra ver a casa, muito provavelmente ela que arrastou geral pra lá. O Ralph tá com medo e quer ir embora. O Dino é novo demais pra entender o que tá acontecendo, e o Paco sequer sabe o que tá rolando. De The Mysterious House até esse vídeo, a gente teve uma passagem de tempo. Se passaram no total 4 anos de um vídeo pra outro. E os rumores sobre o casal Waterman ter envolvimento com o desaparecimento das crianças surgiu. O personagem Paco não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo e nem do que aconteceu no passado. Então ele pergunta o porquê dessa casa tá abandonada. E a Jay explica tudo. Todo ano, os Waterman ligavam as decorações de Halloween e enchiam sua casa de doces. Tudo pra atrair crianças. E todo ano, sem exceção, algumas crianças desapareciam sem deixar rastros. Mas isso mudou no Halloween de 1979. Foi nesse ano que Duck e Tammy entraram na casa dos Waterman, como a gente viu em Mysterious House. Do lado de fora, o irmão de um dos dois viu eles entrando na casa. E depois de entrarem nessa casa, eles nunca mais foram vistos. A polícia foi acionada, mas depois de investigarem a casa, eles não acharam nenhum corpo e nenhuma pista. Legalmente falando, a polícia não pode fazer nada nessa situação. Era a palavra de uma criança contra a de 2 adultos. Com isso, o caso foi encerrado e os Waterman foram dados como inocentes. Pois bem, a população daquela cidade não aceitou essa decisão. Eles invadiram a casa dos Waterman, colocaram eles pra fora e colocaram fogo neles ainda com vida. Tanto Lorenzo quanto Rachel morreram naquele dia. Segundo a Jay, as lendas dizem que agora a casa é assombrada, e como boas crianças merdas, eles foram lá tirar isso a limpo. É por isso que eles estão aí. Jay, Dino e Paco entram na casa, mas o Ralph se recusa. Ele acha perigoso demais e vai ficar do lado de fora esperando por eles. Sensato. Dentro da casa, tudo tá destruído. A casa passa bem a vibe de algo abandonado. Lá dentro, o nosso trio vai acender uma abóbora de Halloween para eles conseguirem enxergar. E na exata hora que eles fazem isso, uma luz se acende em outro cômodo da casa. Por algum motivo, uma televisão ligou. E quando os personagens vão olhar o que houve, eles notam que talvez eles não estejam tão sozinhos assim naquela casa. Tinha algo ou alguém sentado no sofá em frente à TV ligada. E essa cena aqui é muito aquela cena do Silent Hill 2. Enfim, quando as crianças notam que tem alguém naquela casa, eles passam a achar que eles entraram na casa errada. Mas a Jay tem certeza que essa é a casa certa. E essa discussão acaba ficando muito barulhenta. Tanto que a pessoa que tá vendo TV escuta eles. Hello. I see you. There's no need to hide. I know you're there. Come here, little ones. As crianças se aproximam daquela pessoa pedindo desculpas por terem entrado na casa errada. Eles já estão certos que invadiram a casa errada tentando encontrar a casa dos Waterman. A casa dos Waterman tá abandonada, não pode ser essa casa. Quando a gente olha mais de perto, a gente nota que essa pessoa que tá falando com eles se assemelha muito com a Rachel Waterman. E essa semelhança aumenta muito quando ela fala com eles de novo. Vocês gostam de doces? Temos muitos doces aqui. Nessa hora, a Jay vai tentar desconversar pra ir embora. E adivinha? Essa estranha figura vai insistir que eles passem a noite ali. Afinal, tá tarde. Eles devem estar com fome, cansados, e é muito perigoso para crianças andarem na rua essa hora. Fora que eles são os primeiros visitantes daquela noite. Durante essa conversa, Dino vai pegar um livro que tava no sofá junto dessa coisa. Isso pode ser importante. A moça diz que logo o marido dela vai chegar e pergunta se eles podem pelo menos buscar os doces. Segundo ela, esses doces estão na cozinha. As crianças não queriam muito fazer isso, mas ela insistiu tanto que eles foram. Pelo fato dessa moça, que claramente é a Rachel, tá assim, meio morta, isso me fez crer que isso aqui seja um espírito. Afinal, eles foram mortos.
corpos queimados. Do quarto que eles estão pra cozinha, eles precisam passar pela sala da casa. E nessa ida, o Paco vai ser chamado por alguém que tá na porta se escondendo. E essa coisa fala pra ele que sabe uma forma de sair. E bom, prestem bem atenção na voz dessa coisa que chama ele. Essa pessoa tem uma voz muito parecida com a do Duck, lá do primeiro episódio de The Mysterious House. At least I have a costume. I know a way out. Fora que essa coisa também tem uma aparência que levemente lembra um pato. Vamos continuar. Nessa hora, o Paco vai notar que a Jay foi na frente. Enquanto ele se distraiu, ela continuou. E como o Paco tá sozinho, ele acaba dando ouvidos a essa voz, que atrai ele pra outro cômodo da casa. Do lado de fora, o Ralph ainda tá esperando os amigos dele voltarem. E ele tá bem irritado com eles. Nessa hora, ele vai estar reclamando. E durante essas reclamações dele, ele acaba arremessando a bola dele pra trás da casa e vai lá buscar. Nos fundos da casa, ele encontra decorações de Halloween bem humanizadas. O que é estranho, porque nesse universo de The Mysterious House, a gente não tem humanos. Enfim, o Ralph nota que a sua bola tá no meio de abóboras. E enquanto ele procura, ele ouve uma risada de criança e ao longe, uma silhueta que se perde no escuro. Eu tenho quase certeza que essa silhueta era a Tammy. Sendo a Tammy ou não, ele é atraído por ela. E sequer nota que tem alguém atrás dele. Em certo momento dessa busca, ele se vira de costas. E enfim, vê ele, Pumpkin Rabbit. Ele vai perguntar pro Ralph se ele tá perdido. E nisso, o Ralph vai olhar pro portão que ele entrou, provavelmente tramando uma fuga. Mas então, o Pumpkin Rabbit vai mostrar pro Ralph a bola que ele havia arremessado pra lá. Ele pergunta se aquela bola era dele, e o Ralph diz que sim, e pede a sua bola de volta. Mas pra pegá-la de volta, o Ralph teria que pegar da mão do Pumpkin Rabbit. Temendo o pior, o Ralph simplesmente dá as costas pro Pumpkin Rabbit e vai embora. E essa cena é tensa. A gente consegue ver que o Pumpkin Rabbit ficou pra trás olhando pra ele, e o Ralph sai andando. Ele caminha entre as abóboras e olha pra trás. E lá tá ele, te olhando. De repente, o Ralph começa a correr, até dá de cara com um espantalho, que provavelmente foi feito com os restos de alguém. O Ralph fica olhando pra aquele espantalho por um tempo. Por algum motivo, essa coisa chamou a atenção dele. E ter se distraído com isso foi um erro que o Ralph cometeu. Daqui pra frente, eu acho que eu não posso mais mostrar. Isso porque o Pumpkin Rabbit alcança ele e deforma a cara dele com as suas unhas. A cena não é tão pesada, o conceito dela é, mas a cena em si não. Mas o YouTube é bem chato às vezes, então o que eu posso fazer é explicar a cena e dar as minhas condolências pro Ralph. F. Inclusive, um adendo aqui. É incrível como o Ralph não entrou pra dentro da casa por segurança e foi o primeiro a ser pego. Zoaram com meu mano Ralph. De volta dentro da casa, a Jay notou que o Paco sumiu e ela tá sozinha na cozinha. E lá de dentro, ela conseguiu ouvir os gritos do Ralph vindo de fora e resolve se esconder em um dos armários da cozinha. Mas enquanto ela se esconde, ela acaba quebrando a vasilha de doces e isso chama a atenção da Rachel Waterman. Do outro lado da casa, o Paco tá sendo atraído pelo que parece ser um pato mutado. E esse pato continua dizendo que tem uma saída por ali. Ele leva ele até uma outra sala. E é na hora que o Ralph entra que a gente pode ver o que fizeram com o rosto do pato. Esse quarto é o quarto que o pato tava. O Duck e a Tammy dormiram no primeiro vídeo nesse quarto. Mas agora o Ralph vai ficar preso lá dentro no escuro. Nessa hora, o Ralph vai se desesperar. Ele implora pra que abram a porta pra ele. E depois de um bom momento de pânico e agonia, o Ralph se acalma. Quando ele olha pro quarto escuro, a gente entende que ele não tá sozinho lá dentro. Seja lá o que seja essa coisa que tá no canto da sala, essa coisa vai começar a cantar uma música. Mais especificamente, a música Mockingbird, não a do Eminem, a versão original. Depois de muito medo e pânico, o Ralph resolve ligar a luz de um abajur. Talvez o que ele ouviu e a silhueta que ele viu sejam fruto do medo dele. Ele quer ligar a luz porque ele acha que tudo vai ficar bem. Ou talvez ele realmente não esteja sozinho naquela sala.
Ainda na cozinha, tudo tá muito calmo, e a Jay sabe que isso não é um bom sinal. Ela vai começar a espiar por uma fresta entre as portas, e nisso, simplesmente, o que parece ser o Paco aparece falando com ela. Ele vai dizer que todo mundo já se foi e que ela pode sair, mas ela não faz barulho algum. Ela desconfiou dessa forma que ele apareceu. Ela se mantém em silêncio e não abre a porta do armário, e como ela não abriu, essa coisa do outro lado abre. E quando a porta enfim tá aberta, a gente vê o óbvio, era o Pumpkin Rabbit. A Jay tenta fugir se arrastando por dentro do armário, e o Pumpkin Rabbit vai indo atrás dela. Ela vai conseguir acertar um copo na cara dele e fugir. E ela corre pela casa e entra dentro da porta do que seria o porão, e dá de cara com o Dino. Ele tava escondido aí o tempo todo. E os dois caem escada abaixo. E lá embaixo a gente descobre duas coisas. Primeira, o Dino não sabe falar. Ele só imita o que os outros falam. O que me faz crer que esse personagem é realmente muito novo. E a segunda coisa é, a gente descobre o que é aquele livro que o Dino pegou. Aquele livro era um álbum de fotos das crianças sequestradas. E dentre as fotos, a gente vai ver a foto do Duck e da Tammy, e também uma foto do grupo da Jay, tirada quando eles ainda estavam do lado de fora da casa. Eles muito provavelmente foram fotografados pelo próprio Pumpkin Rabbit, a.k.a. Lorenzo Waterman. Ainda naquele porão, eles vão explorar e vão conseguir entrar dentro de uma parede falsa. Depois que eles entram, eles fecham a porta. Esse local que eles encontram do outro lado é uma área muito parecida com o que a Tammy se deparou no primeiro vídeo. E no fundo do corredor, eles vão encontrar o corpo do TVA servindo de toca-disco, o que é bem bizarro. Eles vão tentar abrir algumas das portas, e dentre essas portas trancadas tem uma que tá aberta. E dentro dela a gente vê o corpo do Billy. As duas pessoas que moravam com Rachel e Lorenzo Waterman estão mortas. E alguns passos pra frente, a Jay vai encontrar uma foto dos dois, entregando que eles também foram apenas mais vítimas dos Waterman. Ainda na sala que o corpo do Billy tava, a Jay vai conseguir achar uma chave de uma das portas, e essa chave tava dentro da boca do Billy. A Jay alcança ela, e quando eles estão voltando, eles notam que a passagem que eles haviam fechado tava aberta, e isso denunciava que eles não estavam mais sozinhos ali. Eles saem correndo naquele corredor, e felizmente acham a porta que aquela chave servia, e dentro daquela sala havia uma janela pra rua. A Jay entrou na frente pra tentar alcançar essa janela e não notou que a Rachel Waterman já tava ali com eles. A Jay vai ficar tentando abrir aquela janela, mas ela vai estar emperrada. Com isso, ela cai e se depara com essa cena bizarra. Parece ser uma festa de manequins e tá escrito o fim na parede. Aquele local parece uma espécie de santuário. Os Waterman não só mataram, como eles veneravam a morte das suas vítimas. E esse local deixa isso bem claro. Cada manequim simboliza uma das crianças. Os cartazes de procurados deles estão ali também. E além disso, Rachel Waterman também tava. Quando a Jay acende seu isqueiro, os manequins que apenas simbolizavam as crianças agora estão com as cabeças delas. Eles conseguem sair daquela sala, mas no fim do corredor tá o Pumpkin Rabbit, e ele vai dizer a seguinte frase: a senhora e o senhor Waterman foram pessoas bem ruins. Vocês estão com problemas agora. A brincadeira acabou, crianças. Com essa frase, Jay e Dino vão voltar para dentro da sala. Eles não têm pra onde fugir. Parados embaixo da frase o fim, eles aguardam isso mesmo, o fim. A Rachel e o Lorenzo vão começar pelo Dino, mas essa cena é a mais bizarra de todas. Isso porque o Lorenzo começa a rasgar o rosto do Dino, e a Rachel obriga a Jay a olhar. A Rachel fica segurando a Jay para que ela tenha que olhar tudo o que tá acontecendo antes de ser a vez dela, mas a Jay não se controla. Ela consegue se soltar dos braços da Rachel e bate no rosto do Lorenzo, derrubando a sua máscara. Dino ainda tá vivo, os dois ficam juntos, e a Jay olha o livro de fotos dos Waterman ao lado do isqueiro. Nisso, ela vai notar uma certa preocupação no olhar do Lorenzo Waterman com o livro dele perto de um isqueiro. Então, ela vai lá e ateia fogo no livro. E a partir daqui, uma coisa muito estranha vai acontecer, mas calma. Por mais estranho que seja, eu tenho uma teoria para explicar o que vocês estão para ver. Quando a Jay queima o livro, Rachel e Lorenzo começam a se doer, quase como se eles tivessem sentido dor, e todos os seus manequins se levantam e começam a destroçar eles. Sempre que o Lorenzo Waterman atacava, ele rasgava o rosto das suas vítimas. Agora, ele sofreu isso. Todos os manequins junto dos Waterman queimam naquela sala, mas Jay e Dino ficam intactos. Mais tarde naquela noite,
Jay e Dino são resgatados pela polícia e pelo pai da Jay, que estava ajudando no resgate. Eles estavam procurando na cidade inteira e a casa dos Waterman foi o último local que eles procuraram. Não tinha por que aquelas crianças entrarem aqui. Então, esse é o final bom. Jay e Dino saem de lá em segurança, mas um detalhe chamou muito a minha atenção na primeira vez que eu vi esse vídeo. 2 novos manequins apareceram naquela sala. Um manequim do Lorenzo e outro da Rachel. Isso pode significar algo, assim como não pode. A gente tem que lembrar que essa série aqui não é canônica. Na volta pra casa, a Jay acaba vendo o espírito dos seus amigos aos arredores da casa. E é assim que The Return of the Pumpkin Rabbit acaba, mas não sem uma teoria. O que foi aquilo que aconteceu no final, onde todos os manequins levantaram e os Waterman queimaram junto do livro de fotos? Eu tenho uma teoria que tenta explicar isso. E essa teoria começa na frase que o Lorenzo Waterman diz quando tá prestes a pegar a Jay e o Dino. A senhora e o senhor Waterman foram pessoas bem ruins. Por que ele falou dele mesmo na terceira pessoa? Bom, como a gente viu no começo do vídeo, os dois foram mortos pela população queimados. Eu acredito que essas coisas que a gente viu não são eles, mas sim o espírito de amargura deles. Ainda tinha uma coisa que mantinha eles na Terra como seres malignos, e essa coisa era a memória do que eles fizeram, o álbum de fotos. É por isso que a Rachel e o Lorenzo têm essa aparência de morto o episódio inteiro, porque eles de fato estão mortos. Quando a Jay queimou esse livro, a última fagulha que mantinha eles na Terra se queimou. Queimando o livro, ela queimou essa representação dos Waterman na Terra. E claro, a representação das vítimas deles atacaram eles aqui. Agora os Waterman não são mais intocáveis às mãos da morte. As vítimas, enfim, vão descansar. Lorenzo e Rachel estão experimentando um pouco do que eles fizeram agora pra eternidade. Dá pra se dizer que a Jay deixou o demônio pros seus demônios. Mas isso foi o fim? Aqueles 2 manequins que apareceram no final me fazem crer que não. Mas até o momento, esse é o fim que temos para The Mysterious House. E é isso que eu chamo de um one shot muito bem feito. Bizarro pensar que isso aqui era pra ser só uma história pra tapar buraco, porque o principal não tava pronto. Isso mostra como Martin Walsh, o criador de The Walking Files, é muito cuidadoso no que ele faz. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele baseado nos pedidos de vocês aqui nos comentários do YouTube. Então comenta, porque a tua sugestão pode virar vídeo e isso me ajuda muito. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.